Meu nome é Marcos Ferreira e você está na parte 2 da videoaula que ensina a modelagem de uma lata de refrigerante. Na aula passada nós terminamos com este modelo aqui, que é o primeiro. Então nós aplicamos o modificador leite e depois tudo já ficou praticamente pronto. Só que é o seguinte, vamos lá. Aqui nesse primeiro modelo a gente colocou aqui 128 segmentos. Isso acaba deixando também o nosso modelo um pouco mais pesado. Aperte F4 e confira. Veja quantos segmentos ele tem. Então a sua geometria está um pouco carregada. E não tem necessidade disso. Nós vamos fazer o seguinte então. Eu havia criado um modelo aqui. Eu vou deletá-lo. Nós vamos selecionar este modelo e vamos arrastá-lo para o lado. Vamos deixar ele aqui como base mesmo. Vamos selecionar esse modelo que já está na frente do Blueprint. Em seguida nós vamos apertar F, que é o Front. E com ele selecionado, aperto o Z de Zoom. E isso vai ajustar o modelo ao viewport. Em seguida, nós vamos aqui colocar apenas 12 segmentos. Então perceba, se nós apertarmos aqui o P de perspectiva e girarmos em volta, ele está bem quadrado. Estão vendo? Bem quadradão mesmo. Só que é isso que nós queremos. Queremos deixar ele com esse formato aí. Não é nada diferente disso. Então vamos lá. Depois a gente pode realizar ainda alguns ajustes na lata. Se nós aplicarmos aqui o modificador Turbo Smooth, então vou abrir e apertar T de Turbo Smooth, perceba que parece o barril. E não é isso que nós queremos. Nós queremos algo que tenha o formato de uma lata mesmo. Significa que nós precisamos realizar alguns ajustes. Primeiro, nós vamos remover o modificador Turbo Smooth. Em seguida, nós vamos converter isso aqui em Editable Poly, clicando com o botão direito, Convert to Editable Poly. Pronto. Aperte F, aperte Z de Zoom. Agora nós viremos aqui em Edges. Edges, como já sabemos, são arestas, né? São as linhas. Nós vamos selecionar estas arestas aqui, depois segurando CTRL estas arestas, segurando CTRL estas arestas de baixo. E agora vamos procurar pelo botão chamado Connect. Ao lado nós temos Settings. Connect nós já sabemos o que faz. Ele vai criar outras arestas, cortando as arestas que estão selecionadas. Então clique no Settings, perceba o que acontece. Veja só, nós temos agora arestas passando e cortando essas arestas. São arestas que nós utilizaremos para sustentação. Primeiramente nós vamos aumentar o número aqui de 1 para 2. Então perceba que nós havíamos feito uma seleção aqui em cima, outra nessa parte e outra na parte de baixo. Então está correto, vou ter duas arestas aqui porque eu selecionei este intervalo, mais duas aqui porque selecionei este intervalo grande e mais duas embaixo porque também selecionei este intervalo menor. E agora nós vamos configurar aonde essas arestas ficarão. Então nesta segunda opção aqui, que é o Pinch, nós vamos mover para fora. Dessa maneira as arestas se aproximarão das arestas que já estavam aí anteriormente, percebam. Dessa forma nós teremos uma sustentação mais agradável. Ao concluir, vocês vão apertar OK. Agora sim nós poderemos aplicar o Turbo Smooth. Desmarque então Edge, abra Modifier List, aperte T, já virá no Turbo Smooth e aperte Enter. Marque a opção Isolane Display, porque ele não vai mostrar todas as linhas, vai só mostrar as linhas principais, mas ainda continuará bem suavizado. Pode até apertar o F4. Aperte P de perspectiva, rotacione um pouco e perceba a diferença entre as duas latas. Eu vou até colocar essa aqui um pouco mais para o lado. Perceba que essa aqui está bem mais suavizada. Só que as interações que nós temos aqui no Turbo Smooth está com 1. Nós vamos aumentar para 2 pelo menos. E perceba que agora está bem suavizado, né? Temos todo o desenho da lata aí desenhado corretamente. Particularmente eu acho que está um pouco comprido, mas depois nós podemos escalar e deixar a lata um pouco menor. Mas primeiro vamos fazer as outras coisas que nós temos ainda aí pela frente. Eu vou fazer mais uma cópia dessa lata. É sempre bom vocês terem algumas cópias, porque caso alguma coisa dê errado, vocês têm a que recorrer e não vão perder todo o trabalho. É importante salvar. Eu já salvei lá na pasta, agora eu vou só apertando um Ctrl S, que é o atalho para o salvamento. Isso também se dá em vários programas, como o Photoshop, Illustrator, Flash, entre outros. Então, trabalhe um pouquinho, vá fazendo as alterações e depois vai salvando que você não perde seu trabalho. Bom, segure o Shift e arraste para o lado, como eu havia dito, e teremos uma cópia dessa forma que está mais suavizada, ok? Selecione agora as duas, a forma
primária e depois a forma selecionada que acabamos de copiar, botão direito e escolha a opção Hide Selection. Não precisamos ter ela no viewport, ela está escondida. Caso for necessário, nós podemos chamá-la de volta. Selecione agora a lata, aperte F4 e agora nós vamos realizar um procedimento aqui. Vamos desmarcar o Turbo Smooth, por enquanto. Vamos fazer uma seleção e destacar uma parte da lata. Aperte agora F3, faremos aqui uma seleção, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Clique aqui no Editable Poly, vocês vão clicar em Vertex, primeiro, vão clicar nesse vértice central, e aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar em Grow. O Grow, ele vai aumentando, deixa eu dar um zoom aqui para perceber melhor. Eu vou até apertar F3 aqui por enquanto. Então perceba, esse ponto central está selecionado e os pontos aqui em volta também estão selecionados. Então essa é a importância do Grow, né? Vocês podem ir aumentando a seleção, perceba, e o Shrink vai diminuindo. Um macete aqui para a gente poder trocar a seleção do Vertex para o Poly, nós vamos segurar o Ctrl e clicar em Polygon. E ele vai fazer essa seleção. E aí nós ganhamos tempo com isso. Continua clicando no Grow, só que agora ele não vai mais no Vertex, ele vai no Polygon, que é o que está selecionado. Então perceba, ele vai aí aumentando, né, a seleção que nós temos. Clica novamente em Grow. Tem mais uma parte aí para ele pegar. Clique em Grow novamente e clica mais uma vez. Pronto. Então essa é a parte da lata que vai ter aquele metal que não vai receber o rótulo. Agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que usar o botão Detach. Então clica na opção Detach, não marque nada e digita aqui como topo lata. Esse é um nome que pode ser bem amigável e depois vai ser fácil de identificá-lo. Pode aqui deletar por enquanto Turbo Smooth, clica fora, desmarca aqui primeiro Polygon, clica fora, e agora clica aqui na lata e mova. Então perceba que aqui nós temos uma parte e aqui em cima nós temos uma outra parte, né? Elas estão destacadas. Ok? E agora vamos fazer a mesma coisa na parte de baixo. Selecione então a lata, clica no Vertex, clica nesse vértice aqui central, clique em Grow, segure o Ctrl, clique em Polygon, já vai fazer essa seleção aqui, é um macetezinho legal para vocês poderem ganhar tempo. Clique em Grow, clica mais uma vez em Grow, clica mais uma vez em Grow. Ó, se for mais uma vez ele já vai exagerar e não é isso que nós queremos. Então aqui nessa etapa você clica em Shrink. Clicou em Shrink, ele pegou só essa partezinha aqui debaixo da lata. Com a seleção pronta nós faremos a mesma coisa. Se quiser apertar F4 para ver as linhas. Feito isso, você vai clicar em Detach e aí você pode colocar base lata, por exemplo. É um nome amigável, dará para identificar. Desmarca o Polygon, aperta F, aperta Z de zoom. Então clica aqui embaixo e você vai ver o nome aqui em cima, ó, base lata. Clica aqui e você vai ver topo lata. E essa parte aqui está como line 1, você coloca meio lata, por exemplo. É um nome amigável, ficará fácil para identificar tudo depois. Então mova aqui embaixo também. Perceba que o pivô é o mesmo pivô da lata. E isso não precisa ser alterado, tá? Pode deixar assim mesmo. Deixa tudo com o mesmo pivô. Fica até fácil para alinhar depois. Então, se nós precisarmos alinhar alguma coisa, ó, perceba, arrastei aqui para o lado. Aí eu quero alinhar exatamente onde estava. O que eu posso fazer? Eu clico em Align, clico na lata, marco as opções corretas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos várias opções. Ó, desmarquei aqui o Y Position, cliquei em OK e já voltou exatamente onde deveria estar. Então, esse pivô está relacionado com esse pivô, então o alinhamento dos dois vai ser um alinhamento que vai ser correto, né? Vai ser um alinhamento convincente. Se eu tiver, por exemplo, essas duas partes aqui fora também, cliquei em Align, ó, aí eu vou configurando da forma correta. Tem o Center, Minimum, embora seja melhor fazer com eles separados para ficar mais fácil a configuração. Então, ó, selecionei, vou lá em Align, clico na lata. Então aqui nesse caso, ó, Y Position, OK, ele voltou aonde estava. Nessa aqui de cima, clique em Align, ó, aqui eu desmarco o Y, correto? O eixo Y, e ele ficou aqui em cima marcado corretamente.
né? Então temos o Z, o Y, deixa aqui no pivot point. Então eu acabei de explicar, o pivot point de ambas é o mesmo pivot point, né? Que era o pivot point aqui original, ficou o mesmo pivot point para cima e o mesmo pivot point para baixo também. Por isso que tudo funciona corretamente, tá vendo? É o mesmo pivô, é o mesmo pivô. Essa videoaula também vou dar por encerrada. Então, nessa segunda parte nós vimos aqui como destacar as partes para posteriormente aplicar os materiais corretos. Meu nome é Marcos Ferreira e você esteve em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br.